Olá, bem-vindo a este sétimo vídeo e o tema deste vídeo é bastante interessante, que é sobre preservação ambiental. Ou seja, se você deixar o mercado livre, deixar com que as empresas façam as suas atividades de produção, distribuição, que isso prejudica o meio ambiente. É comum dizer que o capitalismo prejudica o meio ambiente, ou seja, que o capitalismo não se preocupa com a preservação ambiental. Um caso recente, relativamente recente, causou bastante comoção e com muita razão aqui no Brasil, foi o caso da barragem de Mariana, em que, além do drama humano causou um estrago ambiental extremamente grande. Então, você pode olhar por duas perspectivas. Uma é que a Samarco não tomou as medidas necessárias e levou a acontecer o que aconteceu. E, de fato, não tomou as medidas necessárias. Outro ponto a enxergar nesse tema é que o governo também não fez a fiscalização correta daquela barragem. Essa fiscalização do governo não é interferir na economia. Esta é a obrigação principal do governo, segundo pelo menos o que pensam os liberais. Ou seja, o governo precisa fiscalizar as empresas, atividades empresariais e fazer a lei ser cumprida. Então, se houve negligência da Samarco, e houve, com certeza, houve também negligência do governo em fiscalizar a estrutura da barragem que causou aquele dano. Mas, enfim, voltando, é tema que todo mundo diz, que capitalismo degrada a natureza, degrada o meio ambiente. Então vamos ver se isso é verdade ou não. Estou utilizando neste vídeo o estudo da Universidade de Yale e da Universidade de Columbia. É o Environmental Performance Index. É um índice que mede o grau de preservação ambiental de muitos países. Praticamente de todos esse índice alcança. Aqui podemos ver basicamente a metodologia utilizada por esse índice de performance ambiental. Então, de um lado tem a vitalidade do ecossistema e na outra tem o ambiente de saúde relacionado à preservação do ambiente. Então, vocês podem ver, por exemplo, impactos na saúde, qualidade do ar, água e saneamento, os recursos hídricos, agricultura, florestas, a pesca, biodiversidade e habitat, e clima e energia. Dentro de cada um desses pontos, que é a parte mais externa, vocês vão ver exatamente o que esse índice estuda, ok? Então, é um índice muito completo, que aborda tanto como a degradação do ambiente pode causar mal para a saúde da população, como também a vitalidade do ecossistema, que inclui mares, florestas, inclui uma série de itens que vocês podem ver aqui, inclusive preservação das espécies, preservação florestal. Esse índice de performance ambiental é considerado um dos mais completos e mais perfeitos para avaliar os impactos que cada país causa no meio ambiente. Tem um outro índice feito pela ONU, que também está no relatório de desenvolvimento humano. Não utilizamos ele, não é por motivo nenhum. Quem quiser é só buscar e cruzar com a liberdade econômica para ver se chegam a este mesmo resultado que vamos chegar aqui. Não utilizei porque as referências a esse estudo da Universidade de Yale e de Columbia são demasiadamente boas. Então, resolvemos ficar com este indicador de performance ambiental. Vamos lá ver qual a relação entre preservação do meio ambiente e liberdade econômica. E aí vamos ver se capitalismo e liberdade econômica causam mesmo mal ao meio ambiente. Primeiramente, o nosso gráfico. Nossa, que surpresa! Olha que coisa mais interessante, estarrecedora para algumas pessoas, que os países mais livres, com mais liberdade econômica, mais capitalistas, são os que receberam maior pontuação pela Universidade de Yale e de Columbia, nesse estudo que eles fazem.
Os países, na maior parte livre, receberam a pontuação muito altas também. É muito claro, olhando para esse gráfico, quanto mais livre, mais liberdade econômica, mais capitalista um país é, mais proteção ambiental. Daí vocês devem se perguntar por quê? Evidentemente porque países capitalistas têm leis funcionando melhor, têm tecnologias melhores sendo desenvolvidas, tecnologias que permitem que se degrade menos o meio ambiente, e tem leis que funcionam para a preservação ambiental. Fiscalização das empresas para não causarem dano ao meio ambiente, é claro que acontece, mas as coisas funcionam melhor, justamente porque é mais livre economicamente. Então, olhando para o gráfico, já se torna nítido, mas vamos ao teste estatístico da correlação. Existe uma correlação de 0,55, praticamente arredondando, com alta significância, altamente significativo estatisticamente. Então, podemos dizer que se não é uma correlação perfeita, porque perfeita teremos que ter um índice de 1, mas podemos ver que existe uma correlação expressiva entre liberdade econômica e capitalismo. É uma mentira que capitalismo e liberdade econômica causam degradação ao meio ambiente. Ok? Então, não se devemos atribuir a isso, porque a análise dos dados de 140 países, 150 países que estamos analisando, não podemos afirmar que capitalismo, quanto mais capitalista, que os países capitalistas degradam o meio ambiente. Além do mais, basta só olhar a história. O dano ambiental feito pela União Soviética foi gigantesco, muito maior do que os países capitalistas em desenvolvimento no pós-guerra. Isso já era histórico, mas com esses dados, com esses índices, podemos avaliar claramente e estatisticamente que não existe correlação entre que capitalismo degrada o meio ambiente. Muito pelo contrário, a correlação é que quanto mais capitalista, menos degrada o meio ambiente. Vamos às médias. Países com economia livre, mais capitalistas, receberam uma nota da Universidade de Yale, neste índice, foi de 87, o máximo de 88. Ok? Os países, na maior parte livre, que também tem um considerável grau de liberdade econômica, também são países capitalistas, uma média de 81. Teve algum país que recebeu uma nota de 65, que é uma nota até baixa, porque o índice da Yale vai até 100, assim como o índice da Heritage de liberdade econômica. Economias controladas, que é o caso onde se encontra o Brasil, recebeu uma média da Universidade de Yale de 59. Evidentemente teve um país, provavelmente, que recebeu uma nota bastante alta aqui, tanto quanto os países livres, mas em média é muito baixa. Ou seja, nesta parte aqui de economias em que o governo controla bastante economia, ou são países socialistas, ou estão muito próximos de serem socialistas pelo controle do governo na economia, tem uma baixa nota da Universidade de Yale, ou seja, os países que mais o governo intervém na economia, maior é a degradação ambiental. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sei que é um tanto polêmico porque vai justamente contra o que pensamos que é correto, contra o que ouvimos, mas duas pesquisas de preservação ambiental e de liberdade econômica apontam no sentido contrário do que geralmente as pessoas acreditam. Você pode falar, olha, mas não concordo com a metodologia de preservação ambiental que fez a Universidade de Yale, olha, mas não concordo com a metodologia da Heritage Foundation, e se eu usasse a metodologia do Fraser Institute também, poderia falar que não concorda. Ok, é um direito que não se concorde, mas são índices consideráveis, são índices respeitáveis e são feitos por profissionais qualificados para avaliar a situação da preservação ambiental. Um forte abraço, assistam o próximo vídeo e se inscrevam no canal, ajudem nosso canal. Muito obrigado, até mais.